Olá, seja bem-vindos a mais uma aula Rota BDP. Você que é o nosso aluno, nós vamos deixar aqui a planilha disponível na aula para você. E você que nos segue aí no canal do YouTube, fiquem aí conosco para entender como é que funciona a rotina de cálculo de rescisão contratual por acordo. Então, a gente está falando aqui do artigo 484, principalmente na parte A. Então, a gente vai trazer aqui aspectos bem práticos para que vocês possam entender como que funciona um cálculo de rescisão contratual por acordo, que diz que quando as partes, né, decidem então pela ruptura do contrato, quais são os direitos e deveres aí de cada parte. Bom, os nossos alunos possuem acesso a essa planilha, que normalmente eu deixo nas aulas do nosso curso, Departamento Pessoal, e aqui o artigo 484 é onde a gente tem a lei. Então, a gente tem aqui, ó, artigo 484, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão de contrato, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização, que seria em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade. Então, a gente vai aqui na parte A, o trabalhador poderá, o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Tá? Então, a gente tem por metade. Aí ele cita aviso prévio, quando é indenizado. Então, se por acaso a empresa decidir indenizar na rescisão o aviso, não for trabalhado, então pagar-se-á a metade. E o fundo de garantia, né, que tem a multa padrão de 40% sobre o saldo do FGTS recolhido até aquele momento, será também pela metade, então será 20%. Aqui na integralidade, os demais verbas rescisórias. Então, tudo que vier à frente serão pagos, todas as verbas serão pagas normalmente. E a gente vê aqui o acesso, né, a movimentação, a conta vinculada do trabalhador de FGTS. Então, vai estar limitada a movimentação de 80% do valor dos depósitos, okay? Não mais a sua integralidade do valor que seria devido. A extinção também do contrato por acordo não ingressa, tá? Não autoriza o ingresso do empregado no programa de seguro-desemprego, tá? Ele não vai receber seguro-desemprego quando isso acontece. Aqui, né, nós temos o link para a lei, né, os nossos alunos vão acessar. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a aba onde a gente vai falar sobre os aspectos de cálculo, ok? Então, nós temos aqui uma aba onde a gente tem as informações do cálculo da rescisão, uma aba que a gente tem a tabela de INSS do imposto de renda, uma aba onde a gente fala sobre as verbas e as suas incidências. Então, a gente tem aqui CID para INSS, IR, imposto de renda e FGTS. Aqui quais são as rubricas. Então, nossos alunos vão ter acesso a isso aqui tudo. Vamos lá. A gente tem aqui um exemplo de uma rescisão de um empregado que foi admitido em 2 de janeiro de 2023 e ele recebe um aviso no dia 31 de março de 2025. Considerando que o aviso entra em vigor no primeiro dia subsequente ao aviso, então a data de demissão desse empregado é dia 1/4, sendo que a empresa vai indenizar o aviso. Tá? Aqui o tipo de dispensa, rescisão por acordo. E a gente tem aqui uma informação importante, que ele tem férias vencidas do período 24 e 25. Então, de janeiro de 23 a janeiro de 24, ele gozou férias. E a gente tem de janeiro de 24 a janeiro de 25, que é aqui, ó, que a gente tem como informação de férias vencidas. Tá? O salário dele base é R$ 3.000. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem algumas informações importantes aqui. Tá? Aqui a gente tem um campo de incidências. Então, o que incide para a FGTS, INSS, Imposto de Renda, nas verbas que a gente vai pagar para esse empregado. E aqui ao lado, a gente tem a composição do, do, das verbas rescisórias e seus avos, tá? Da composição dos avos. Então, a gente tem aqui férias vencidas,
foi o que está informado aqui em amarelo. Então, a gente tem aqui, de 2/1 a 1/2025, ele tem um período aquisitivo, então ele tem direito a férias vencidas. A partir do dia 2/1 de 25 em diante, ele começa a contar os avos proporcionais. Então, ele tem 2/1 a 1/2, ele tem um avo. 2/2 a 1/3, 2/3 a 1/4. Então, aqui ele tem 3 avos. Considerando que existem mais 36 dias projetados, por que 36 dias de aviso prévio? Porque ele tem 2 anos, mais de 2 anos trabalhados. Então, a cada ano ele tem 3 dias. Então, ele tem, por cada ano trabalhado, ele tem um acréscimo de 3 dias de aviso prévio. Então, ele tem 2 anos completos, né, 2 anos e um pouquinho, então considera apenas os 2 anos completos. Então, ele tem 30 dias do aviso padrão, mais 6 dias, que vai, então, do dia 1/4 a 6/5, tá? Que dá direito a ele a mais um aviso, ok? Então, a gente tem aqui mais um aviso, mais um avo do aviso indenizado projetado. Então, isso para efeito de férias proporcionais. O mesmo se aplica a 13º proporcional. Então, ele tem o 13º proporcional, ele tem de... Aqui ele só tem o que tem os meses que ele trabalhou durante o ano de 2025. Então, ele tem janeiro de 2025, fevereiro de 2025, março de 2025, e o aviso projeta mais um avo, mais 30 dias, na verdade, mais 36, que daria um avo aqui, e no mês de maio ele teria 6 dias projetados. Então, não tem direito, porque ele não alcançou 15 dias, não tem direito a um avo aqui de maio. Então, seria apenas mais um avo de aviso projetado. Então, vamos para o processo de cálculo. Então, que dia que foi a data de demissão dele? 1/4. Então, ele tem direito a um dia salário. Então, salário divide por 30, multiplica por 1. Ele tem aviso prévio indenizado, ele tem direito a 36 dias de aviso. Considerando que a lei, né, o artigo 484A, diz que o aviso prévio deve ser pago 50%, então o valor que ele tem para receber é 50% dos 36 dias, tá? Então a gente faria que cálculo aqui? Bom, primeiro a gente vai pegar o valor cheio, né, vai dividir por 30 para achar um dia e vai multiplicar por 36. Qual o valor que a gente encontrou? 3.600. Se ele não fosse, se a rescisão não fosse por acordo, fosse dispensa sem justa causa, ele deveria receber R$ 3.600. Só que, como é por acordo, ele deve receber apenas a metade. Então, 3.600 dividido por 2 vai dar os 1.800. Aqui a gente tem uma fórmula no Excel. A gente tem aqui, ó, o salário dividido por 30 vezes os 36 dividido por 2. Então, aqui é o 50%, é a metade que ele teria direito. Bom, ele tem direito a férias vencidas, então ele tem direito a férias vencidas, equivale a um salário, mais um terço sobre as férias vencidas, então que é o salário que ele recebeu dividido por 3. Ele tem avos proporcionais, tá? Ele tem direito aqui a 3 avos, lembra que a gente pegou aqui 3 avos proporcionais e 3 avos de 13º. Então, ele tem 3 avos proporcionais aqui, que a gente pega 3.000, divide por 12 e multiplica pelo número de avos, e um terço das férias proporcionais. E ele tem um avo de férias projetado do aviso, que é esse avo aqui, ó. Esse avo aqui, projetado do aviso. Então, ele tem um avo de férias de projeção do aviso e um terço também, tá? 250 dividido por 3. O 13º, ele tem 3 avos, né? O 13º está aqui, os 3 avos que ele trabalhou, e um avo projetado do aviso, que é o mês 4, que está aqui. Então, ele tem salário dividido por 12 vezes 3, e aqui, salário dividido por 12 vezes 1. Tá? Então, aqui a gente tem o cálculo de todas as verbas que ele tem direito a receber. O que seria descontado dele? Tá? Seria descontado o INSS, tem a base de um dia, então ele recebeu R$ 100. Dentro da tabela aqui, R$ 100 ele estaria na primeira faixa, que é 7,5%. Não tem parcela a deduzir, então seria R$ 75, tá? É o valor que veio descontado aqui. E o desconto do INSS, que é tributação exclusiva sobre o valor dos R$ 75, que é a base aqui de 750 mais 250, que são esses dois eventos que incidem
para, tá? Que está aqui, ó, as incidências aqui, ó. Aqui todas as incidências, assim, incide para tudo, ok? Então, ele teria a base aqui embaixo, base de FGTS, base de INSS, base de INSS sobre 13º, R$ 1.000. Então, R$ 1.000 estaria também dentro da primeira faixa, que é essa faixa aqui de 0 a 1.518, aplica 7,5%, vai achar R$ 75. Então, está aqui. O IR, ele não tem IR, tá? Não tem nada de férias aqui indenizadas, tem incidência, tá? E aqui ele vai ter como base de IR só R$ 100, que é o dia trabalhado, e o R$ 1.000, que também não tem base de incidência, que é abaixo está isento nessa faixa de R$ 1.000. Então, ele não tem também base para cálculo de imposto de renda, então não teria desconto de IR em nenhuma das verbas. Então, o total que ele tem para receber, R$ 8.150,83. Bom, aqui a gente tem uma informação a título de formação, tá? De composição. A gente colocou aqui que ele teria um saldo de FGTS de em torno de 6.720. Lógico que tem atualização mensal, mas aqui a gente está considerando que ele trabalhou 28 meses de janeiro de 23 a abril de 25, a gente está considerando 28 meses, então a gente pegaria o salário base dele, que também teve variação, né? Então a gente não está considerando isso. Salário dele aqui, vezes 28 meses, vezes 8%. Então ele teria, em média, com mais a correção, 6.720. Então a gente traz para cá saldo, 6.820. O FGTS, a base que a gente tem de FGTS aqui, ó, é 1.900, que é o quê? O aviso indenizado, mais R$ 100 do saldo de salário, então a base aqui é 1.900, tá? E mais R$ 1.000 do 13º, tá? Então ele tem aqui mais R$ 1.000 do 13º que incide FGTS. Aqui, ó. Então, são essas 4 verbas aqui. Então, aqui é 1.900 vezes 8%, e aqui do 13º, R$ 1.000 vezes 8%. Então, a gente teria aqui um FGTS de 232 das verbas da rescisão do mês, tá? Valor a recolher da rescisão, 8%, estaria aqui 8%. Então, a gente teria um montante total do saldo na caixa, mais o que vai recolher da rescisão, daria 6.952. Aqui, vai ter uma multa que seria de 40%, uma multa de 20%, também vai na guia, junto com essa rescisão aqui. Tá? Então, essas duas guias aqui, ela sairia na guia rescisória do empregado. Tá? Esses dois valores aqui. E aí, ele tem uma guia para recolher, que está aqui a soma dos dois. A empresa vai ter que recolher 1.622,40. E o saldo da caixa, então, ficaria o saldo lá que já existe, né? É o saldo aqui, 6.000, já foi depositado de todos os meses que ele recebeu, mais o valor que foi recolhido agora na guia final agora da rescisão. Então, teria um saldo na caixa de 8.342,40, e ele vai ter direito a movimentar 80% desse valor. Então, ele vai poder movimentar 6.673,92. Gente, é isso. Viu como fica prático com as demonstrações de todas as avaliações que a gente está fazendo aqui? Então, a gente para por aqui, né, nessa aula de rescisão sobre com regras de tipo de demissão por acordo, artigo 484, parte A, para que você possa aprender aí, aprimorar o seu aprendizado. Então, se você ainda não é seguidor do nosso canal, Rota do Departamento Pessoal lá no YouTube, se inscreva para receber todas as nossas atualizações e novidades que a gente coloca sobre mudanças, sobre atualizações que acontecem dentro da área de DP e de RH. Então, a gente para por aqui e a gente se vê numa próxima aula.